Então vamos lá dar início à nossa aula de relação de trabalho. Como eu disse, na aula passada nós vimos as principais espécies de relação de trabalho e na aula de hoje vamos adentrar na relação de emprego e vamos ver alguns empregados que possuem características diferenciadas, características especiais que vão ser bastante diferentes das dos empregados que são os empregados comuns. O primeiro empregado que vamos ver hoje, então, nessa aula é o empregado hipersuficiente, que tem previsão no artigo 444 da CLT. Esse empregado hipersuficiente, eu já comentei com vocês em aulas anteriores, que ele é um empregado que possui um grande diferencial, que é o poder de negociação. O empregado hipersuficiente, ele é um sujeito, ele é uma figura de empregado que foi inserida no direito do trabalho por ocasião da reforma trabalhista. Porque antes da reforma trabalhista, a ideia de que o empregado era hipossuficiente, ela era absoluta. Porém, com as novas formas de trabalho, chegou-se ao entendimento de que, na verdade, nem todos os empregados têm essa hipossuficiência, ou seja, alguns deles são, sim, capazes de pactuar diretamente com o seu empregador sem a necessidade da presença do sindicato para fazer essa validação dos acordos. Então, esse justamente é o maior diferencial do empregado hipersuficiente, é que ele tem poder de negociação para negociar diretamente com o seu empregador sobre determinados aspectos de trabalho. Quais aspectos? Tudo o que o sindicato pode acordar com o empregador, o hipersuficiente poderá acordar diretamente com o seu empregador. Alguns exemplos: redução do intervalo intra-jornada, dias de feriados, por exemplo, pacto quanto à compensação de jornada. Eu não vou adentrar muito nisso agora, porque a gente ainda não viu jornada de trabalho, questão até mesmo dos feriados, então só vou mencionar assim para vocês terem um pouco de noção do que ele pode estar pactuando, mas isso vai ficar mais claro ao longo do semestre. Então, esse empregado hipersuficiente, ele é aquele que ele tem diploma de nível superior e que recebe salário igual ou acima de 2 vezes o teto da Previdência Social. 12 mil e alguma coisinha hoje, né? Então, ele precisa ter esses 2 requisitos de forma simultânea para que seja considerado hipersuficiente. Não basta que tenha diploma de nível superior e não basta que tenha um salário muito alto. Precisam estar os 2 requisitos. Por quê? Porque os 2 requisitos é que vão trazer a característica de que ele não é hipossuficiente. Então, primeiro, a questão da instrução. É um empregado que que guarda determinado nível de instrução porque ele tem diploma de nível superior e, ao mesmo tempo, é um empregado que já tem um certo know-how no direito do trabalho, já está ali bem situado no mercado de trabalho porque ele já recebe um salário bastante alto e que, por isso, ele poderia pactuar diretamente com o seu empregador. É bem importante essa figura desse empregado hipersuficiente, é um grande diferencial que nós temos agora. Bom, o segundo empregado que terá características especiais, que possui características diferenciadas, é o empregado que trabalha em teletrabalho. Então, algumas observações antes de adentrar especificadamente no teletrabalhador. Trabalho, ele não tem diferenciação entre o trabalho exercido presencialmente na empresa e o trabalho exercido à distância, tá? Então, o trabalho, ele guarda o mesmo valor, o mesmo salário, não vai haver diferenciação sobre isso. Porém, o trabalho exercido à distância, ele nem sempre será o teletrabalho. Então, o empregado, ele pode trabalhar à distância, ter controle de jornada, ou seja, ele entra num sistema, registra o horário que ele está trabalhando. Ele, por exemplo, é alguém que possui uma máquina em casa e faz esses trabalhos na máquina de casa, controlando o seu horário. Enfim, ele é um empregado como aqueles que estão na fábrica, porém ele está em casa. Esse é o trabalho à distância. Diferente disso é o teletrabalhador. Quem trabalha à distância não tem nenhuma diferenciação dos empregados que estão trabalhando lá dentro da empresa. No entanto, quem é teletrabalhador, aí sim vai ter características especiais que vão distingui-lo dos demais empregados que estão trabalhando na empresa. Então, primeiramente, quem é o teletrabalhador?
O teletrabalhador é aquele empregado que trabalha à distância. Deixa eu pegar a caneta aqui. Presta serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e comunicação. São as principais características, tá? Primeiro, ele presta serviços preponderantemente fora da empresa. E aqui eu preciso ressaltar com vocês de que o fato de que o empregado presta serviços preponderantemente fora da empresa não significa que ele não pode exercer determinadas atividades dentro da empresa. Então, esse teletrabalhador é aquele empregado que vai trabalhar com sistema de informação, ele vai trabalhar através de um computador, com um programa, ele vai trabalhar, por exemplo, utilizando um tablet, utilizando um computador. Tem que haver uma tecnologia de informação e comunicação para ser considerado teletrabalhador. Então, não é qualquer trabalho que é teletrabalho. O artigo 75A especifica quem é o teletrabalhador. É quem trabalha com tecnologia de informação e comunicação e preponderantemente fora. Fora onde, gente? Fora na casa dele, fora na viagem, fora na casa do sítio, na casa de praia, não importa onde. Então, ele não tem um lugar fixo, ele pode trabalhar por aí, desde que o trabalho dele esteja dentro do computador, um design, por exemplo, né, que consegue exercer as suas atividades aqui somente pelo computador, tá? Então, esse é o teletrabalhador. E agora, quais são os diferenciais desse empregado? Primeiramente, esse teletrabalhador, isso precisa ficar claro, ele pode ir eventualmente na empresa fazer algumas atividades. Por exemplo, ele presta teletrabalho, trabalha como teletrabalhador, mas uma vez por semana ele vai na empresa fazer reunião. Isso não descaracteriza o teletrabalho, continua sendo teletrabalho. Ou, por exemplo, ele eventualmente passa, não necessariamente uma vez por semana, mas ele passa eventualmente lá na empresa para deixar pastas, pegar documentos, levar algum material, imprimir coisas. Então, não tem problema, isso não vai descaracterizar, desde que o trabalho seja a maior parte esmagadora seja feita à distância. E aí sim ele será um teletrabalhador. Professora, por que tão importante assim eu entender a diferença do teletrabalhador e do não teletrabalhador, né? É importante entender porque os direitos que nós vamos ver agora, eles se aplicam ao teletrabalhador. Por isso que precisa ficar bem identificado para a gente quem é e quem não é teletrabalhador. Vamos lá. Primeiro, para ser teletrabalhador, o teletrabalho, ele precisa de um contrato individual escrito que contenha a especificação das funções que serão exercidas pelo empregado. Precisa ter um termo pré-pactuado, ajustado, especificando qual será a realização desse trabalho à distância do teletrabalhador. Uma vez que esse teletrabalhador firmou um contrato por escrito com a empresa de que vai prestar serviços em teletrabalho, ele é excluído das disposições da CLT sobre controle de jornada. Isso aqui é o grande diferencial do teletrabalhador. Ele não está sujeito a controle de jornada. Como assim, professora? Por exemplo, enquanto um designer gráfico, né, está lá dentro da empresa, lá nas dependências da empresa, trabalhando, criando, numa empresa de publicidade, por exemplo, tá? Criando flyer, criando, enfim, Canva, essas coisas. Enquanto esse empregado está lá dentro da empresa fazendo aquilo, aquele empregado que trabalha presencialmente, ele está tendo controle de jornada. Ele anota a hora de entrada, a hora de saída, ele tem direito a hora extra. Se ele fica trabalhando até mais tarde, em horário noturno, ele vai receber adicional noturno. Se ele fica à disposição da empresa, ele vai ter direito a um sobreaviso. Agora, o teletrabalhador não. Quem faz teletrabalho não está submetido a controle de jornada. Isso significa que não terá direito a receber horas extras, não terá direito a receber adicional noturno, não terá direito a receber sobreaviso, não terá direito a receber nada no que se refere à jornada de trabalho, porque justamente a espécie desse trabalho é diferenciada. O empregado, ele escolhe a melhor hora
para exercer aquela atividade. E o empregador não pode controlar também o horário desse teletrabalhador, porque uma das características do teletrabalho é a liberdade do controle de jornada. Professora, mas aí como que a empresa ela vai controlar o trabalho desse empregado? Ela vai controlar por meio da produtividade. Então, pensem que o empregador ele continua dirigindo a prestação de serviço, mas ao contrário de controlar o horário de trabalho, ele vai controlar a produtividade do empregado. O que você fez hoje, o que você fez nessa semana, quais estão sendo as suas produções, que designs você criou. Então, esse vai ser o controle do empregador e não o controle do tempo à disposição. Porque o tempo à disposição para o teletrabalhador vai ser relativo. Se ele quiser trabalhar de madrugada, vai ser para fins de salário a mesma coisa se ele estivesse trabalhando de manhã. E o empregador aí ele não pode exigir as 8 horas de trabalho, porque essa é uma forma de trabalho que não vai haver controle de jornada. Outra característica importante sobre o teletrabalhador é que a responsabilidade pelos equipamentos será definida por acordo estabelecido entre as partes. Eu sempre coloco isso na minha prova e é curioso que, mesmo que eu diga na aula, sempre o povo acaba indo pela lógica do emprego, né? Só que o teletrabalho, ele é diferenciado. Então, qual é a lógica? A lógica é que se eu preciso de uma caneta no meu trabalho, a empresa fornece a caneta, correto? Correto. A lógica, então, é que se eu estou em teletrabalho e eu preciso de algum material, a empresa vem a providenciar. Essa é a nossa lógica. Se eu não tenho um notebook, a empresa que é obrigada a providenciar. Se eu não tenho internet, a empresa é obrigada a providenciar para que eu possa produzir. O fato é que a lei, a CLT, quando ela trata do teletrabalho, ela deixa ali delimitado que a responsabilidade pelos equipamentos será estipulada por acordo entre as partes. Então, não necessariamente vai ser da empresa, vai ser conforme estiver pactuado. Então, muitas vezes o empregado ele já tem um ambiente na sua casa, tem uma sala, tem um escritório que ele pode trabalhar, computador, e a responsabilidade fica pactuada que vai ser dele. A empresa poderá fornecer alguma ajuda de custo, e aí entra aqui a próxima característica. Os materiais, os equipamentos, essas eventuais ajudas de custo para manutenção, se for o caso, porque não é obrigatório, se for o caso, não terão caráter salarial. Isso significa, não vai ser considerado salário do empregado, tá? Vai ser uma ajuda de custo por conta da situação, mas isso não vai ter reflexos para 13º, para férias, para horas extras, enfim. E sim, vai ser somente uma ajuda de custo para ajudar o empregado na manutenção dos seus equipamentos e compra de materiais. Então, aspectos importantes vistos até agora. Não tem controle de jornada do teletrabalhador. A responsabilidade por equipamentos, por materiais, vai depender do que estiver previsto em acordo. E os materiais que eventualmente forem fornecidos pela empresa não terão caráter salarial, serão apenas de forma indenizatória para auxiliar aquele empregado no trabalho, em teletrabalho. Importante aspecto também é que o regime de teletrabalho não exclui a responsabilidade dos empregadores por doenças ou acidentes decorrentes de trabalho. Então, apesar de o empregado trabalhar em casa, ele está em serviço se ele adquirir alguma doença ocupacional, alguma tendinite, por exemplo, ou algum acidente que ficar caracterizado, né, como acidente de trabalho. É claro que a empresa terá a responsabilidade em que pese o trabalho estivesse sendo exercido em outro lugar que não na empresa. E agora, a gente parte para em questão de OAB, um dos pontos mais questionados. Tá bom, Isa? Abraço. A gente parte para um dos pontos mais questionados aqui do teletrabalho em provas, que é a questão da alteração. Como que vai funcionar essa alteração? O empregador, ele pode impor, ele precisa consultar o empregado, e se o empregado não quiser, né? Então, assim, gente, a alteração... A alteração
A alteração do contrato de trabalho presencial para o teletrabalho, ela só vai ser possível com a concordância do empregado. Então, assim, se o empregado trabalha lá na empresa, vamos pegar a lógica, tá? Vamos pegar a lógica do negócio, da situação. A gente está lá trabalhando na empresa. O João está trabalhando na empresa. De repente, a empresa diz assim: João, a partir de segunda você vai para teletrabalho. Vamos pensar que se fosse imposto, né? Gente, o João, ele não tem infraestrutura na casa. Ele não tem, por exemplo, a criançada, ele tem 6 filhos, cachorro, papagaio, periquito, gato, uma bicharada, tem filho, a esposa também está em casa, ainda a mãe dele também reside na casa, do lado da casa tem a casa do irmão com mais criança, enfim, é aquela bagunça, não tem condições de esse João trabalhar em teletrabalho. Então, por isso que a empresa não pode obrigar o empregado a migrar para o teletrabalho. Pela lei, essa alteração contratual ela precisa ser consensual. Até porque a gente sabe do princípio, né, da alteração da inalterabilidade contratual lesiva. Então, o empregado ele tem que concordar com a alteração contratual, caso seja para ele ir para o teletrabalho. Então, olha só, o empregado está aqui no presencial e ele vai para o teletrabalho. Se ele vai para o teletrabalho, ele precisa concordar. Então, tem que ter 2 vizinhos aqui, né? O empregado e o empregador. Os 2 concordaram. Diferente ocorre quando a alteração será inversa. Passar do teletrabalho para o presencial. Porque a lei entendeu que quando o empregado está em teletrabalho e a empresa decide reverter ele para o presencial, voltar ele para o presencial, essa alteração não é lesiva. Ela é uma alteração boa para o empregado. E que, por isso, o empregador poderá impor o retorno. Então, quer dizer que, para mudar do presencial para o teletrabalho, precisa da concordância do empregado. Porém, para retornar esse empregado do teletrabalho para o presencial, aí o empregador poderá impor, desde que imponha, com um aviso prévio de no mínimo 15 dias, para que esse empregado se adeque, por exemplo, vamos supor, né, que quando ele foi para o teletrabalho, ele tirou o filho da escola de manhã, botou só meio período na escola porque sabia que ia estar em casa. Agora, com essa imposição, a partir de tal data, você vai voltar para o presencial. É preciso que esse empregado tenha uns dias para se programar, para novamente verificar o que vai fazer com a escola, né? Verificar se consegue novamente por tempo integral. Por isso que é reservado esse aviso prévio de no mínimo 15 dias para que o empregado possa se organizar para retornar a trabalhar no presencial. Voltando para a modalidade presencial, segue normalmente com controle de jornada e tudo mais. Essas disposições se aplicam somente enquanto perdurar a situação de teletrabalho.